aqui, né? Vamos revisar o nosso conteúdo para a avaliação bimestral, que começará semana que vem. Então, o nosso tema será crônica, tá bom? E eu quero que vocês releiam os conteúdos estudados a partir da página 117 até a 124 do livro de português, que são algumas características do gênero crônica, tá certo? Então, releiam, revejam as atividades que vocês viram. Se tiverem alguma dúvida, é só me procurar aqui que eu estarei à disposição, tá bom? Então, as crônicas, elas podem ser narrativas, dissertativas, argumentativas ou descritivas. Encontramos também as crônicas que são narrativas e descritivas, tá certo? Mas nós iremos trabalhar com a crônica narrativa, né? Então, é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual e num espaço determinado, tá? E a linguagem simples e direta. Muitas vezes o humor atrai os leitores, então você poderá encontrar algum texto que tenha humor também. Também você pode usar o discurso direto, onde se apresenta a fala dos personagens, né? E você pode também narrar em primeira ou em terceira pessoa. A principal característica desse gênero é relatar acontecimentos do cotidiano, né? Então, são histórias curtas, narrativas curtas, onde você vai envolver personagens em um determinado tempo e espaço, né? Por isso daí o nome crônica, porque você vai relatar cronologicamente os acontecimentos. Você pode encontrar esse tipo de gênero textual em jornais, revistas e nos livros também, né? Nos livros didáticos eles também estão presentes, tá certo? Então, para você conseguir produzir esse texto, né, você terá que seguir algumas instruções, né? Tem que conhecer as principais características desse gênero textual, da estrutura do texto. Então, você tem que considerar os elementos que compõem esse texto, né? Primeiro é o enredo, a história, o assunto que você vai narrar. Você vai falar sobre o quê? Sobre a história do seu vizinho, a história do gato, a história daquela vila, enfim. Depois os personagens, então você tem que decidir quem são os personagens dessa história, né? Quais são os principais, quais são os secundários, né? Depois o tempo, onde que vai, qual é o tempo que vai acontecer, né? Quando foi que aconteceu essa história? E o espaço, você tem que determinar os locais onde se desenvolve essa história, né? E o foco narrativo, que é o tipo de narrador, que ele pode ser um personagem da trama, né? Ou também pode ser um observador ou um narrador onisciente. Então, isso você que vai decidir, né? Qual é o tipo de narrador da sua história. Lembrando que você tem que narrar os fatos de forma cronológica, né? Então, a sua estrutura ela está dividida na introdução, né? Onde você vai apresentar os fatos, os personagens, o local, o clímax, né? O auge daquela história e, por fim, a conclusão, como foi que se resolveu a situação daquela história, né? Então, por se tratar de uma narrativa curta, né, você tem que delimitar o espaço e os personagens, né, que eles também são reduzidos, você tem que lembrar disso, né? Lembrando, a crônica é um gênero narrativo curto, não é? Então, depois que você tenha compreendido os personagens, o tempo e o espaço, né, eu vou propor para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Um exemplo de crônica, que é Aprenda a Chamar a Polícia, de Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Só para entreter vocês e vocês verem as principais características que nós abordamos nesse vídeo, tá certo? Um bom estudo e uma boa prova semana que vem. Bye, bye!